Shalom, queridos. Graças a Deus, mais uma vez, mais uma semana, não é? 7 em 7 dias. É provado cientificamente a necessidade de renovo de 7 em 7 dias. Deus é tremendo, né? Nós estamos aqui hoje com o capítulo 15. Graças a Deus. Capítulo 15 de Gênesis. Obrigado, Senhor, por mais um capítulo da tua palavra, mais um renovo para a nossa mente. A tua palavra é viva e eficaz. Nós te louvamos, porque o Senhor já está fazendo maravilhas nesse Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, através da leitura de 3 capítulos por dia da tua palavra e um capítulo na semana, juntamente com os nossos discipuladores. Sei que o Senhor já está me capacitando para qualquer dúvida no meio desse ministério, no meio desses discípulos, o Senhor me usar poderosamente para tirar as dúvidas, tanto dos discipuladores como dos discípulos, porque o Senhor escolhe quem o Senhor quer. O Senhor pegou a mim, que sou um nada, para levar este ministério a entender que a tua palavra é Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Bem, queridos, capítulo 15 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão. É interessante aqui, o Senhor vem para Abraão falar com ele, sempre o Senhor vendo para renovar a fé, não é? Porque uma caminhada com Deus é maravilhoso, marca a nossa vida, porque ele vem o tempo todo nos sustentando até chegarmos na dimensão que ele requer. Então, Abraão já estava assim meio, né, pela conversa que ele vê aqui, você vê aqui nesse capítulo 15, Deus dizendo para ele que ele vai, vamos ler, né, que é melhor. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo, depois desses acontecimentos, que acontecimentos? Vocês viram no capítulo anterior, capítulo 14, que aconteceu algo muito importante, foi o encontro de Abraão com Melquisedeque. E depois desse acontecimento maravilhoso de Abraão entregar o dízimo, né, ser fiel a Deus. Aqui agora o capítulo 15 vai mostrar que depois disso, o Senhor foi para Abraão e disse, não temas, Abraão, eu sou seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Aí Abraão respondeu, Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é um Damasceno chamado Eliezer? Está vendo você? Como Deus gosta de botar para fora, que a gente bote para fora a nossa dor? Deus aí provocou Abraão, porque Abraão sabia que se Deus chamou e se fez promessa, iria cumprir. Mas veio desânimo, né? A gente, quem sabia? Ninguém, mas Deus sabia. Aí Deus provocou para poder botar para fora. Quando você sentir a manifestação da presença do Espírito Santo, saiba que Ele quer que você bote para fora tudo, tudo. O Espírito de Deus está em nós para isso. Ele manifesta para isso. Nós estávamos no culto São Sem Limites, estamos toda semana, de quarta-feira, e quando as pessoas recebem o sobrenatural, a manifestação do Espírito Santo, ali você sabe o que acontece com elas? É Deus mostrando coisas que elas precisam falar. Você se lembra do seu pai, quando você ficou chateada com ele, Deus vai lembrando. E a pessoa vai botando para fora, não é? Então, ali a pessoa sai restaurada. O estar em movimento ali, pela ação do Espírito Santo, aquele movimento que vocês veem, não significa que a pessoa está cheia. Significa que o Espírito Santo está tratando a pessoa, ensinando a pessoa. Porque ele faz como ele quer. Ele faz pela leitura da palavra, ele faz pelas suas conversas com seus discipuladores, buscando logo cedo uma palavra da parte dos seus líderes, ouvindo. Deus pode estar tratando assim, mas Deus trata também no sobrenatural. Então ele se manifesta, a pessoa começa a botar para fora o que está dentro do coração. Aqui nós estamos vendo o Senhor se apresentando a Abraão, e aí Abraão bota para fora. Ele estava bem dizendo aqui. Você vê que ele diz, o que é que o Senhor vai me dar?
que me darás? Se eu continuo sem filhos, sem herdeiro, o meu herdeiro aqui, que eu sei que eu estou vendo, é o meu, meu servo, Eliezer. Está vendo você o que estava no coração de Abraão? Estava no coração de Abraão uma tristeza, né? Porque até ali, Deus não tinha dado o direito dele ter um filho. E só tinha aquele mordomo, Eliezer. Então ele fica pensando, era um fracasso para um homem, era a pior decepção para o homem não ter um herdeiro. Desculpem. Casar e não ter um herdeiro, não ter um filho. Então ele estava mostrando a dor do coração dele. Então, cada vez que o Senhor manifestar, que você sentir aquele calorzinho, né? Aquele movimento, aquela coisa de você marchar na presença, de você dar uma rodadinha na presença, porque está vendo que o Senhor está queimando, está trazendo o seu fogo sobre a sua vida, pode ir para fora, porque é para isso que Ele está se apresentando a você. Pode ir para fora as dores, as tristezas, as marcas da alma. E aí aconteceu isso com Abraão, ele colocou para fora a dor. Aí o Senhor pega Abraão, eu vou pegar logo o finalzinho do capítulo, né? Porque é o principal você saber que Abraão não estava bem, mas que Deus vem sempre a nós, se manifesta a nós, para que a gente bote para fora o que está no coração que não está bem. E aí, no finalzinho do capítulo 15, você vê agora o Senhor dar uma caminhadinha com ele, conversa com ele, vem conversando. Vocês estão lendo aí com seus discipuladores os capítulos, com certeza são lidos os capítulos. Eu vou passar logo para o finalzinho. Aí o Senhor chama Abraão. Abraão trouxe todos os. Ele disse para Abraão para trazer uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rolinha, um pombinho, porque era costume naquela época se fazer aliança nesse jeito. Deus usa os costumes também que há na terra para demonstrações daquilo que Ele quer fazer conosco. Ele usou esse tipo de aliança que era feito na época, era desse jeito que as pessoas se aliançavam. Quando alguém queria ter um compromisso com outro, dizer que aquilo ia ser para sempre, que não ia terminar, que ia ser sempre daquele jeito, aí vinham, pegavam os animais, botavam em cima de um altar, dividiam os animais de banda, de pedaço, e botava de um lado e do outro, formava um caminho. De um lado e do outro, pedaço de animais, e no meio aquela passagem onde aqueles que iam se aliançar passavam pelo meio. Então, desse mesmo jeito, como se fazia naquela época, como era costume, como era a cultura deles, Deus faz do mesmo jeito a aliança com Abraão. Só que a aliança de Deus não é igual à aliança dos humanos, que sempre falham, né? Mas Deus não falha na sua aliança. Aí dá o pôr do sol, Deus dá um profundo sono para Abraão. Abraão cai no sono, porque, eu quero logo dizer para vocês, porque Abraão não ia cumprir. Mas Deus sim é fiel. Abraão ia falhar e Deus já sabia. Então Deus não deixa Abraão passar pelo meio, porque se passasse pelo meio, confirmando a aliança, os dois, aquele que falhasse na aliança morreria. Então Deus, vendo isso, deu um profundo sono para Abraão, passou no meio dos pedaços, naquele caminho feito, através de pedaços de animais de um lado e do outro, e Abraão não passa. Isso que é interessante, né? E Abraão não passa. Por que Abraão não passa? Porque Deus sabia que logo no capítulo seguinte aqui, capítulo 16, Deus vê Abraão negando a ele. Eu vou juntar os capítulos, né? É bom pedacinho aqui para vocês saberem. O 16 dá uma resposta para o acontecimento aqui do 15, do capítulo 15. Porque é logo que Abraão não passou, porque Deus sabia que ele ia quebrar a aliança. Nós vemos aí a misericórdia, o amor de Deus. Deus se aliançou com Abraão, não falhou, mas Abraão iria falhar. E por isso ele não passa. Porque se ele passasse, Deus é justo, e esse tipo de aliança, quem falhasse morria. Então ele teve que ficar sem passar pelo meio para não morrer. Porque aqui no capítulo 16, Abraão pisa na bola, faz algo terrível. Olha aqui o que Abraão faz. Sara, mulher de Abraão, capítulo 16 aqui. Não dá, de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então, Sara, quer dizer, nesse tempo ainda era Sarai. Então Sarai disse a Abraão:
Eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Abraão concordou com o plano de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Veja que situação, né? Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus é esse? Como é que ele sabia que Abraão não ia poder, não ia cumprir? Ele passa sozinho entre os pedaços de animais, aqui no capítulo 15, a partir do versículo 10 até o versículo 20, 21, é o restante do capítulo 15 que mostra Deus passando, fazendo aliança e não permitindo Abraão passar no meio para não morrer. Se passasse, morreria aqui, porque aliança é coisa séria. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos sustentados por uma aliança que a gente falha, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não falha na aliança dele. Nós temos falhado na aliança que fizemos com o Senhor. Nessa aliança, onde o sangue dele purifica, ele diz assim na sua palavra, através de João, 1 João 1, de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós pecamos, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Então, é muito séria a aliança do Senhor Jesus conosco. Ele faz isso conosco. Ele nos purificou no dia que você ficou sabendo que foi escolhido pelo Pai, e o Pai entregou você para Jesus. Ali ele já lhe purificou, lhe santificou, lhe separou, ficou separado para ele. Mas a gente quebra aliança, a gente faz tantas coisas, principalmente o pior de tudo é que faz e não confessa. Passa batido, como se nada tivesse feito. Pensa coisas contrárias à palavra de Deus. Quebra a aliança quando Deus diz que se pensar, que se pensar já fez. É Mateus 5, 28. A gente pensa coisas impuras, não é? Um rapazinho que não está casado com uma mocinha que não casaram ainda, se beijam, se abraçam, pensam, porque um homem beijando a mulher na boca, ele está pensando, ou está pensando, não está, no ato sexual completo. Então, isso é impureza, porque está fora do casamento, estão apenas num cortejo. Namorar, se namoro é dentro do casamento, beijar na boca é um namoro que é programado para o casamento. E ele não confessa, ele continua assim, vai para o altar assim, casa assim, quando casa, né? Vai e casa desse jeito, com esse pecado oculto, sem confessar. Que quebra de aliança terrível é essa? Não é isso? Porque pecar já sabe que o Senhor sabe que nós pecamos, mesmo depois que fomos purificados, que Ele nos encontrou, que Ele nos assumiu, ficou conosco. A partir do momento que Deus entrega a gente para Jesus, que a gente fica nessa aliança, a gente precisa saber que o Senhor não falha, mas nós, pelo menos, devemos ser fiéis, confessando o que fizemos de errado. A igreja está numa situação dessa, de falta de crescimento, por causa dos pecados sem confessar. A nossa aliança precisa ser renovada. O Senhor está sempre fiel, mas a gente precisa renovar, precisa pedir perdão a Deus pelo acúmulo de pecados. Espero que agora, com o renovo do lugar secreto, que há muito tempo nós sabemos que devemos ter, Jesus Cristo deixou escrito em Mateus 6,6, entra no teu quarto e ora em secreto, que teu pai que ouve em secreto te, 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 te recompensará. A gente agora, depois de tanto tempo que se sabe disso, que a gente encontrou com Jesus, ele nos salvou e nos deu a Bíblia, a palavra dele, que é ele mesmo, e a gente fica com os pecados acumulados. Como é que cresce? Como é que nós podemos salvar vidas, ter células, ter discipulado com pecados escondidos? Então, vamos pedir misericórdias a Deus, para não fazer o que Abraão fez aqui,
Ele, logo após uma aliança com o Senhor, ele ouve a sua mulher dizendo para ter relação com a sua escrava, para gerar filho através da escrava. E Abraão, no capítulo 15, já tinha sido visitado pelo Senhor, o Senhor dizendo que era o escudo dele, que a recompensa dele viria, que a recompensa de Abraão seria dada por ele. Que recompensa que Deus está falando? Dele ter filhos, da esposa dele gerar filhos, dele ser o pai de nações. Mas logo no capítulo seguinte, que é esse 16 que nós estamos comentando, Abraão faz uma aprontação dessa. A Bíblia não registra que ele pediu perdão, não é? Mas vamos dizer que ele pediu perdão. Vamos pensar nisso. Mas não está registrado que ele pediu perdão. Mas o dever de qualquer um de nós que estamos nessa nova aliança, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Essa trajetória de Abraão toda é para um dia ter uma nação chamada Israel, onde Jesus nasce, onde ele morre numa cruz, se aliança conosco, é a nova aliança, é o lugar da confissão, é o tempo da confissão, da purificação diária de pecados, porque quando o Senhor se aliançou conosco, ele já sabia que nós íamos pecar, que ia continuar falhando, não seria mais com prazer, o pecado não seria mais um prazer na vida nossa, na nossa vida, mas ele sabia que ia acontecer. A mesma coisa como aconteceu aqui com Abraão. Ele sabia que Abraão ia quebrar a aliança e ele não deixa Abraão passar pelo meio. O Senhor sabia que a gente ia pecar, por isso que ele diz: entra no teu quarto e ora em secreto, que teu pai que vem em secreto te recompensará. Com Abraão, ele não deixou passar entre os pedaços dos animais, porque senão ele ia morrer logo em seguida. E logo depois ele peca. Ninguém sabe quanto tempo passou do capítulo 15 para o capítulo 16, mas o que é certo é que ele fez o erro que não deveria fazer. Negou a fé. Deixou de acreditar no que Deus falou para acreditar na sua mulher. E hoje nós sabemos que na aliança com Jesus, ele diz para nós que entre no quarto, que ore em secreto, que ele ouve em secreto e nos recompensa. E a gente tem a coragem de pecar, sabendo que pecando, mas confessando, seremos purificados diariamente. E a gente tem coragem de passar batido, amanhecer o dia, ir para o celular, ir para o Face, para o Instagram, para qualquer coisa que não seja o que Deus mandou. Já está errado. Até mesmo que você se levantar e for direto para o seu carro, sair para o seu trabalho, já está errado. Porque você tem um Senhor que lhe determinou para você entrar no seu quarto, orar em secreto, para ele te recompensar. É claro que você entrando no seu quarto, você e Deus sozinho, vai ter a coragem, pelo menos, de dizer ao Senhor as coisas que pensou, os atos que teve, tudo que fez de errado, dentro de 24 horas, que isso deve ser diariamente, confessar diariamente os pequeninos pecados que você acha que ninguém sabe, mas Deus sabe. Então, confessa, pelo menos isso. Não vamos ficar quebrando aliança. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nós não podemos ficar quebrando aliança. O que está escrito aqui sobre Abraão, no capítulo 15 e capítulo 16, é o suficiente para nós estarmos aprendendo que não devemos fazer o mesmo. Não devemos fazer o mesmo. A aliança do Senhor Jesus não falha, mas pelo menos nós devemos ter a dignidade de confessar os nossos pecados. Pelo menos isso. Diariamente purificando das poeirinhas que vêm pelos pés. O Senhor Jesus já nos lavou por inteiro, mas nessa caminhada com Ele, nós pisamos na bola. Cada dia uma coisinha vai entrando de mal. E o que é isso? A gente pode considerar que são umas poeirinhas dos pés na caminhada até o dia que Jesus Cristo nos chamar ou que Ele voltar para buscar a sua igreja. Cada dia uma poeirinha nos pés. E vai deixar? Se a poeirinha ficar nos pés, vai subindo pela perna, vai tomar o corpo todo. Todos os dias tem que tirar a poeirinha dos pés. Vamos manter a aliança com o Senhor Jesus? Vamos deixar de viver uma vida de hipocrisia? Ser santinho só dentro do templo e nas nossas casas, não está bem com a nossa mãe, não está bem com o nosso pai, não está bem com o nosso esposo, não está bem com a nossa esposa. Isso é quebra de aliança. Você não tem motivo para continuar assim, nem eu nem você. É perdão, é confessar. E é claro, confessar e deixar.
que o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos levar a sério. Vamos levar a sério, porque o que está escrito aqui não é para a gente ler e achar bonitinho, ou até achar feio, mas é para a gente se arrepender. Porque da mesma maneira como Abraão foi infiel no momento que acaba uma aliança, de fazer uma aliança com Deus. E o próximo passo, ninguém sabe o que ele fez mais antes disso, mas a Bíblia registra que depois que ele, o capítulo 16 registra que ele fez isso. Então, o que nós temos de informação é que essa parte aí já foi suficiente para quebrar a aliança. Mas o Senhor, com certeza, não parou de estar atrás de Abraão. Nós vamos ver a continuação o tempo todo, até ele chegar ao ponto de ser o pai da fé. Esperamos que nós, filhos de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, estejamos nessa caminhada com Deus, conscientes que devemos estar confessando nossos pecados diariamente, para vivermos numa comunhão com Ele, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas se a gente confessar, o Senhor Deus está pronto para nos perdoar e nos purificar, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Que haja confissão de pecados, é só o que nós temos de vantagem, é essa vantagem nossa, de poder confessar os pecados e ser perdoados, para quando chegar aquele grande dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, nós possamos ir com Ele e morar com Ele na cidade onde não precisa de sol e nem de lua, porque Ele é a nossa luz, como está escrito em Apocalipse, capítulo 22. Então, em nome de Jesus Cristo, não percamos de vista essa trajetória de leituras bíblicas em discipulado, uma vez por semana, e leitura de 3 capítulos em nossa casa diariamente. Você pode começar com a leitura bíblica logo no amanhecer, no seu lugar secreto, com 2 capítulos logo da Bíblia, para adiantar o seu lado, de edificação, porque a palavra edifica. E quando for na hora de dormir, um capítulo para estar completando 3. E se for um tempinho a mais, repassar o que foi lido no horário do lugar secreto, melhor ainda. E tenha certeza que a palavra é viva e eficaz. E esse Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, realmente irá aos confins da terra. Será realmente um ministério internacional, porque onde há confissão de pecados, há prosperidade. Onde há confissão de pecados, o Senhor nos leva além. Como Abraão foi justificado pela fé, nos levou além. Ele teve fé. Pecou aqui, mas o Senhor continua com ele, e ele vai ser sendo aperfeiçoado até chegar a ser o pai da fé. Por isso, nós estamos aqui hoje tendo uma cidade chamada, um país chamado Israel, onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, porque Abraão foi acompanhado por esse grande Deus que não o abandonou e ele se submeteu. Chegou o tempo, o momento em que ele ficou com o seu coração tão quebrantado que foi capaz de dar o seu único filho. E nós chegamos a esse ponto de ter um coração tão quebrantado que não deixemos de entrar no lugar secreto todos os dias. E todos os dias, dizendo, eis-me aqui, Senhor, alcançando a tua misericórdia. Aí, bota os pecados para fora, sejam purificados, para que possamos crescer e ver a Lagoinhas tomada pela presença do Senhor Jesus, ver sua vizinhança salva, sua casa, sua família salva e poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigada, Senhor, por mais essa palavra, te glorifico, te exalto por isso e derramo sobre os teus filhos a bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.